Oi pessoal, meu nome é Marcelo, estou aqui novamente nesse canal tentando trocar algumas experiências e ideias com vocês. Eu vou explicar e contar um pouco de como foi a nossa escolha entre uma Pajero Full gasolina e uma Pajero Full diesel, já que neste modelo temos essas duas opções. Levamos em consideração diversos aspectos, vários detalhes para tomarmos a nossa decisão e ficamos bem satisfeitos. Primeiramente, o investimento inicial, vantagens e desvantagens dos dois modelos, a que mais se adequava ao nosso planejamento de uso, o para que a gente usava esse veículo, o custo anual do veículo e o custo por quilômetro. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar do investimento inicial. A Pajero Full diesel, ela, se for comparar no mesmo ano de fabricação, 30% mais cara do que uma gasolina. Tá? Então esse é um fator que a gente pesquisou bastante e percebemos é um fator interessante a ser considerado. Porque podemos ou comprar mais nova a gasolina, com o mesmo valor que nós tínhamos à disposição, ou podemos economizar para os equipamentos, para uma viagem, etc. Uma outra questão são as vantagens e desvantagens de cada modelo. Começando pela diesel, alguns pontos que observamos, perguntando, pesquisando, foram que a diesel ela é mais econômica, o consumo ela consome menos por quilômetro rodado, o diesel normalmente é mais barato que a gasolina, o litro do diesel, normalmente, né? Não, neste momento atual, estamos passando por um momento atípico onde o diesel até está mais caro o litro do que a gasolina. Mas ela é bem mais econômica do que a gasolina. Outra questão é a resistência no off-road, a resistência à água. Então, em travessias de rios, de alagados, etc., a diesel, por ter muito menos componentes eletrônicos, ela acaba sendo menos sensível à água do que a gasolina. Tá? Outro fator é o torque. No off-road também isso ajuda bastante, com carro pesado, etc. A Pajero diesel ela tem mais torque do que a gasolina. Isso é um fator também a ser considerado. Pontos negativos da diesel. O custo de investimento inicial, que eu já falei, é mais cara. O custo que são da manutenção, se você tem uma manutenção nesse veículo, ele é todo mais caro, então as peças são mais caras, isso falando de motor, né? O resto do veículo é praticamente igual. Mas falando de motor, a manutenção dela é mais cara. Um bico injetor é muito caro, né? Uma bomba injetora é muito cara, então tem vários fatores de manutenção que acaba a diesel sendo mais cara. Isso são informações que eu captei do mecânico de confiança, meu amigo, e que comentou esses fatores, tá? Ela é mais rodada normalmente, se você pegar o mesmo veículo, a gasolina ou a álcool, a gasolina ou a diesel do mesmo ano, você vai ver que a diesel é sempre mais rodada, tem mais quilometragem rodada do que a gasolina. Então, isso é um fator a se considerar, porque se for ser mais rodado, vai acabar dando manutenção antes, então também deve-se considerar esse fator. Pelo valor dela ser mais caro, ela acaba trazendo outros fatores, outros valores que são encarecidos, como o IPVA, o seguro desse veículo, as peças dele também acabam sendo mais caras, e a diesel, depende da sua utilização, um fator que deve ser considerado é que o motor a diesel é mais sensível a baixas temperaturas. Estamos falando de abaixo de zero, temperaturas como temos, se tiver interesse em viagens na América do Sul. Não estou dizendo que é impossível, de maneira alguma, existem aditivos para ajudar esse fator, para melhorar nesse fator, existe até equipamentos para aquecer, pré-aquecer antes da partida, mas é um fator. O diesel é mais sensível em baixas temperaturas do que a gasolina. O motor a gasolina ele não tem dificuldade da partida, etc., mesmo em baixas temperaturas. Já o motor a gasolina, temos como fatores positivos. Ele é mais barato, né? O veículo acaba se tornando mais barato no momento da compra. Ele tem mais potência, no caso da Pajero Full,
A diesel tem 200 cavalos e a gasolina tem 250 cavalos originais, né? Você acaba comprando um veículo mais novo. O veículo a gasolina, como eu já falei, ele é menos rodado na maioria das vezes. Se você pesquisar nos anúncios, veículos do mesmo ano são menos rodados e mais novos os a gasolina do que os a diesel. Menos sensibilidade a baixas temperaturas, isso eu já comentei, e a manutenção acaba sendo mais barata. Isso também é interessante, é um fator a ser considerado, né? Já de fatores negativos, menor autonomia, porque, claro, se ele consome mais, ele vai ter uma autonomia menor. Isso é um fator a ser considerado para expedições e grandes viagens, onde tem deslocamentos grandes sem posto de gasolina, então tem que se considerar. Pelas minhas pesquisas, a Pajero Full gasolina, ela consegue ter uma autonomia de até 500 e poucos quilômetros, sendo que a diesel chega a 900 e poucos quilômetros. Então é uma diferença considerável, muito, muito interessante de se pensar. A gasolina, como ponto negativo, eu já falei, maior consumo de combustível e mais sensibilidade à água. No caso, por ter muito mais eletrônica embarcada, ela acaba sendo mais sensível a travessias e águas no off-road principalmente. Uma outra questão que é muito importante, voltar atrás e pensar qual é o seu uso, para que você vai usar esse veículo, qual é a sua necessidade, para você tentar enquadrar melhor esses benefícios e malefícios de cada um dos modelos. Então vamos lá, por exemplo, quantos quilômetros por ano você vai rodar com esse carro, mais ou menos, né? Para você poder conseguir calcular o custo desse veículo por ano. Então isso é importante, quanto você roda mais ou menos. Eu parti do princípio que antigamente no meu outro carro que eu tinha, eu rodava em média 15 mil quilômetros por ano. Eu falei, então eu vou viajar um pouco mais, eu vou aumentar isso para 20 mil quilômetros por ano, por exemplo. Então foi um fator que eu considerei. O que eu vou fazer com esse carro? Eu ia usar bem mais em estradas ou cidade ou off-road. Então no meu caso, eu considerava muito mais estradas e off-road, né? Off-road leve, estradas de terra e estradas de asfalto. Pouco uso na cidade. Esse era para que eu estava comprando a minha Pajero Full. Passageiros, quantos passageiros você vai levar nesse carro? Qual é o peso que você vai usar em média neste carro? Então, se é um carro por overland, que você vai levar uma barraca de teto, vai levar equipamento, vai levar água sobressalente, vai levar galões de combustível. Então, depende de tudo que você pretende levar nesse veículo, também são fatores a ser considerados. Um veículo mais pesado, é interessante você ter mais torque. Um veículo um pouco mais leve, você consegue trabalhar com menos torque. Então, tudo isso são fatores a ser considerados também, né? E em que regiões e clima que você pretende utilizar esse veículo, também é um fator a ser considerado. Então tudo isso é legal você pensar antes de fazer esse investimento e essa decisão de se você vai comprar um veículo diesel ou a gasolina. E aí a gente usou uma técnica, eu vou mostrar uma tabela simples que a gente desenvolveu, eu vou compartilhar aqui na descrição do vídeo também, se alguém quiser usar essa tabela, copiar, etc. Eu vou compartilhar o link aqui. Eu usei como parâmetro, com todas essas variáveis, eu usei como parâmetro o custo anual deste veículo para mim e o custo por quilômetro, já que eu calculava rodar X quilômetros por ano. Então a gente fez essa tabela, criamos uma tabela, que eu vou mostrar para vocês aqui a tabela. A tabela diz o seguinte: primeiro eu comecei com o investimento inicial. O investimento inicial, como eu disse, praticamente eu comprei um Pajero Full 2012, então é o que eu estava procurando, mais ou menos uma diferença de 30 mil no investimento de um para outro. Um outro fator, que isso é interessante a gente sempre pensar, que se tem esse valor de investimento maior, a depreciação desse veículo também vai ser maior, né? Então o gasto que você vai ter, o quanto você vai perder de valor nesse veículo, o gasto que você vai ter de manutenção, etc., uma depreciação, deve ser calculada. Eu calculei e botei na tabela como se fosse 10 anos de depreciação. Em 10 anos eu vou usar esse veículo por 10 anos, depois provavelmente eu vou trocar por um outro mais novo, mas eu botei esse custo como depreciação por 10 anos. Depois eu vim com os custos que você pode ver de IPVA. Né? Qual é a diferença de IPVA da gasolina e da diesel? Pesquisei isso. Né? No caso do Estado de São Paulo, é praticamente 4% do valor do veículo, o IPVA do Estado de São Paulo, que é o nosso caso. Seguro.
Perguntei para o meu corretor de seguros qual era o valor do seguro de uma diesel, de uma gasolina, mesmo modelo, mesmo ano, etc. Isso tinha uma diferença muito grande, era quase o dobro do valor, vocês podem ver aí na tabela. Revisões, também pesquisei tanto na concessionária quanto esses valores não são de concessionária, tá, pessoal? Como com o mecânico amigo, falei mais ou menos os custos que eu teria de manutenção. E na verdade aqui eu nem coloquei o que eles me passaram, eu coloquei mais ou menos o que eu estou tendo em experiência com a gasolina, né, nos 2 anos que eu estou com ela, e coloquei um pouco algumas referências que o mecânico me passou da diesel. Então eu cheguei num subtotal de quanto vai custar esse carro por ano para mim, comparando uma com a outra, né? Aí vamos lá na gasolina, no consumo, né? Então vamos lá. Preço do combustível de uma, preço do combustível da outra. Hoje, uma loucura do governo, uma decisão atual, muito diferente de sempre. Hoje o diesel está mais caro que a gasolina. E aí, mas tudo bem, botei na tabela o valor atual, e isso você pode atualizar de acordo com a sua região, com o valor que você tem médio nos seus trajetos, e atualizar isso a qualquer momento para ter essa noção. O custo de combustível por quilômetro. Então, se eu coloquei, sei mais ou menos o consumo de cada uma. Por exemplo, qual é o consumo de uma e qual é o consumo da outra. E eu coloquei aqui o custo por quilômetro, tentar ter essa comparação, essa ideia de quilometragem. Chegamos em alguns resultados, que, por exemplo, o custo total por quilômetro da diesel é 2,60 e o custo total da gasolina é 2,38. Opa, então, mesmo ela tendo vantagens de consumo menor, de combustível, ficando mais econômico o combustível, se você pegar todos os outros custos agregados, ela por quilômetro ela tem um custo maior do que a gasolina. Opa, isso já foi um fator bem relevante para mim, né? No meu caso, quando eu fui comprar, eu comprei uma 2012 gasolina, adiantando aqui na solução do que eu decidi, mas eu tinha uma verba naquele momento e eu compraria um carro com 2 ou 3 anos mais velha se fosse diesel, né? E eu acabei comprando quase 3 anos mais nova por ser a gasolina, super pouco rodado, veículo novinho. Achei muito interessante essa alternativa, calculando, fiquei com muito medo do consumo, etc, mas calculando, botando na ponta do lápis, para mim valeu mais a pena. Quanto eu rodo por ano aqui? Então, assim, coloquei aqui 15 mil, que é o que eu rodava antigamente. Para mim não compensa eu comprar uma diesel. Para mim compensa mais eu comprar a gasolina realmente, porque o custo anual vai ficar muito mais em conta para mim. Para valer a pena comprar uma diesel, eu tinha que rodar por ano mais do que 24.365 quilômetros, que não é meu caso. Então foi assim que eu decidi comprar a gasolina. Estou super satisfeito, é um super motor. A questão do torque não fez diferença nenhuma para mim, já usei o carro muito pesado em expedições, em algumas estradas bem ruins, na Serra da Canastra, aqui na região do Vale do Paraíba, mesmo em algumas trilhinhas subindo a Serra da Mantiqueira, e assim, o veículo é muito forte, 250 cavalos é muito forte, e a diferença de torque de uma para outra é relativamente pequeno, então você não sente grandes diferenças. Eu uso ela de vez em quando puxando uma carreta com quase 1 tonelada de peso, de algumas doações de uma ação social que a gente ajuda. E assim, o carro vai tranquilamente em estradas ruins e ele puxa com toda tranquilidade. Então é isso, pessoal. É dessa forma que a gente chegou na decisão de comprar a gasolina. Não estou dizendo para ninguém que a gasolina é melhor que a diesel, e sim, para minha situação, para minha realidade, a gasolina encaixou melhor do que uma diesel. Mas de repente, para a sua realidade, para o quanto você roda, etc., vale mais a pena comprar uma diesel. Por isso que é importante calcular, tentar fazer um pensamento mais lógico e prático para tentar encontrar a melhor solução para cada um. Muito obrigado, espero que tenha ajudado nessas dicas, e se alguém tiver alguma coisa a complementar ou a criticar essas nossas ideias, por favor, comente aí no vídeo, vamos trocar uma ideia. Obrigado, abraço.